Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Super Psicologia. É com muita alegria que a gente está aqui reunido, né, e poder compartilhar esse momento. Eu sou Alessandro, sou psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, terapeuta de reprocessamento e dessensibilização de memórias traumáticas, do MDR, e diretor da Super Psicologia. Nós, né, participamos aqui dessa live 2 vezes por semana, dias de segundas e sextas. Nas segundas às 20h55 e sextas às 16h55. E estamos aqui, né, com o propósito de contribuir com informações válidas, úteis, podendo ajudar, né, as pessoas. Esse é o propósito, né? De provocar algumas reflexões e poder ajudar, né, as pessoas com esse propósito, com essa finalidade. E hoje o tema é bem especial. Vou chamar a nossa convidada, é uma psicóloga, amiga, muito querida, já de antemão falando para vocês, é Júlia Tavares. Dá um sinalzinho aí, Júlia, se você estiver conosco. Deixa ela dar um sinalzinho aqui com a gente. Pronto, deve estar chegando. Então, gente, o nosso tema é luto em tempos de pandemia. Olha, deu um sinal aí. Boa noite, Júlia. Já vou te chamar. Oi, Júlia! Que alegria, viu? Eu que Poder estar agradeço. compartilhando com você esse momento, né? Mais uma live da Super Psicologia em parceria com a Tríade Cognitiva, que é de Campina Grande, gente. Pois é, que parceria boa, né? Pernambuco, Paraíba. Fabrício acabou de entrar aqui na live, Alessandro, e mandou um beijo para você. Oi, Fabrícia! Seja bem-vinda, um beijo. Olha, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Falando um pouco da nossa convidada de hoje, Júlia é psicóloga clínica, tem formação em terapia racional emotiva comportamental, né, que é uma perspectiva da TCC, pelo Instituto Albert Ellis. Inclusive, fizemos uma parte desse curso juntos, não é, Júlia? Especialização em neuropsicologia, psicologia da infância e da adolescência e diretora da Tríade Cognitiva e do NAAP. Júlia, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Eu desde já agradeço em meu nome, em nome de Fabrícia, né? Sou diretora junto com Fabrícia da Tríade Cognitiva e agradecemos imensamente, Alessandro, pelo convite de a gente estar aqui falando com vocês sobre um tema relevante como esse, não só nesse momento, mas esse momento nos chama a refletir mais ainda sobre esse tema. É bem verdade, é bem verdade. Cumprimento todos que estão aqui, a Rosenilda, que participa em outras lives. Um abraço, Rosenilda, Cleóbia, né? Tantos colegas, Paula Queiroz também está por aqui que eu lhe vi. Então, um forte abraço a vocês e todos que estão entrando. Peço que vocês marquem durante a live o coraçãozinho aqui para que o Instagram possa impulsionar a nossa live para alcançar outras pessoas, tá bom? Então, durante a live, clica lá no coraçãozinho, tá bom? E no aviãozinho que tem aqui embaixo, vocês marcarem aí algumas pessoas que vocês acham que essa live vai ser bastante útil, possa marcar algumas pessoas para assistir a nossa live.
A live geralmente fica convidada no fica gravada, fica gravada lá no IGTV do canal da Super Psicologia. E algumas delas vão para o nosso canal do YouTube da Super Psicologia, que aí Júlia pode também compartilhar. Né, Júlia? Muito obrigada. Né? Muito obrigada. E aí, volto a dizer, você dizendo aos seus seguidores, e já entraram os seguidores aqui da Tríade também, que eu já vi, que compartilhem a live, né? Além de curtir a live, realmente, mande para algumas pessoas que você entende que nesse momento estão precisando ouvir algumas das coisas que a gente vai discutir aqui, e que de repente pode ser um alento para elas no momento de tanta dor, né? Isso. Sabe, Júlia, que é importante para mim, como pessoa, estar em algo, ou fazendo algo que eu seja útil de alguma forma, sabe? E uma das formas que eu descobri nessa pandemia foi através dessas lives, né? E compartilhando, uma ajuda aqui, outra ajuda ali. E aí, na verdade, a gente vai se ajudando, né? Eu acho que é um propósito de se ajudar, né? A gente unir forças num propósito de sobrevivência coletiva, né? Sim. E nesse momento, né, de contexto que a gente está, foi que a gente pensou no nosso tema, né, Júlia? Que é bem pertinente. E eu queria começar contigo perguntando o que é luto? Vamos lá. Luto, ele é uma resposta esperada e natural quando a gente perde alguém muito querido para a gente. Só que para a gente falar de luto, nós também precisamos falar de vida e de amor. Porque, na verdade, o luto, ele é o preço do amor. Nós enlutamos porque perdemos um vínculo que para a gente era muito importante. Né? Claro que existem vários tipos de luto. Existem pessoas que perdem emprego e lutam, existem pessoas que perdem relacionamentos e lutam, existem pessoas que perdem pessoas queridas por morte e lutam. Especificamente nesse momento, a gente está vivendo um luto coletivo. Ou porque a gente perdeu alguém, ou porque a gente conhece alguém que perdeu alguém, ou porque pessoas próximas da gente estão partindo, conhecidos nossos de alguma maneira. Então, assim, na verdade, o luto, ele é o preço do amor. Porém, a era Covid, né, o luto na era Covid, porque o luto, ele sempre vai fazer parte da vida da gente, porque a vida, ela é finita. Só que agora, a era Covid, ela trouxe para a gente, assim, mais do que nunca, a necessidade da gente discutir sobre a finitude da vida. Que a gente tanto se esquiva, que a gente de alguma maneira corre disso, que de alguma maneira a gente evita falar sobre isso, mas que agora, com esse momento que a gente está vivendo, não tem como não falar sobre o preço do amor, que é um vínculo que se rompe e aí automaticamente se está no processo do luto. Então, o luto é uma resposta natural e esperada quando a gente perde alguém, principalmente alguém. É verdade. E eu escuto, né, assim, quando passa por uma situação dessa, as pessoas respondem, meus sentimentos, eu lamento, que, na verdade, são respostas empáticas a essa dor. E quando a pessoa que está em sofrimento está sentindo essa dor, ela se sente acolhida. Sim. Não é? Sim. E às vezes não precisa falar muito. Não. Às vezes é uma palavra, é um sorriso, é um abraço, né? Nesse momento tá complexo abraçar, mas a gente pensar o abraço de várias dimensões, várias formas, né? Então, nesse momento, a gente pensar no significado de cada termo que a gente fala e na maneira como
a gente expressa o que a gente está sentindo em compartilhamento a essa dor que a outra pessoa está sentindo, né, Júlia? Sim, até porque, assim, nesse momento, especificamente na era Covid que a gente está vivendo, o que é que Uhum. aconteceu? As pessoas, elas estão partindo, seja por Covid ou não, só que aí os ritos mudaram. Então, o que foi que aconteceu? É, Hoje, verdade. se você adoece e você recebe a notícia de que você vai precisar ficar internado, já é assustador. Porque o que é que acontece? A gente está se internando só, vivenciando a internação sozinha, e aqueles que estão partindo só. Então, o que é que acontece? Nesse momento, né, morrer não parece algo digno, porque você está partindo só. E aí, quando essa família recebe esse ente querido para sepultar, esses ritos mudaram. E aí entra isso que você disse, que é o processo da acolhida. O que foi que aconteceu? O velório hoje, ele é rápido, né? As É, pessoas, muitas vezes, elas não podem se despedir, porque alguns caixões não podem ser abertos, seja por Covid ou não seja por Covid, tem que ser muito rápido. E aí, sim. muitas pessoas, elas têm a necessidade desse ritual, de velar, de se despedir, ela tem essa necessidade. E isso tem mudado. E aí, o que é que a gente tem visto? Uma rede de profissionais se mobilizando para que esses ritos eles sejam feitos de maneira virtual, né? Embora para a gente não seja algo comum, mas para o que a gente está vivendo hoje, é como a gente pode viver a vida. Então, não nos impede de maneira nenhuma de viver o rito, só que a gente vai ter que também ressignificar essa forma de sentir. Então, a forma como eu me despeço, né? Então, existem vários sites, existem uns jornalistas que se reuniram aqui no Brasil e estão falando, e é um site que chama Os Inumeráveis, onde eles estão contando as histórias dessas pessoas que partiram. Quem eram essas pessoas que partiram? Então, o que foi que aconteceu? Esse rito, que é tão necessário para o momento, ele também está precisando ser reaprendido. Ou seja, eu preciso me despedir de uma outra maneira. Então, o que é que tem acontecido? A morte, ela tem uma coisa curiosa. Diante dela, Alessandro, é como se a gente chegasse diante de um muro e a única coisa que nos resta é olhar para trás. Então, quando a gente sabe que alguém vai partir, a única coisa que a gente pede nem é que ela viva mais, porque em algum momento, ainda que ela viva mais, a gente vai precisar se despedir. A gente quer tempo. Tempo para o que a gente acha que não fez. E às vezes não dá tempo. E a era Covid tem nos mostrado isso. Então, o que é que tem feito? As pessoas, elas estão no momento de expressar mais seus sentimentos e as suas emoções por aqueles que amam, para que elas não tenham uma sensação de que algumas coisas não foram ditas. Porque se não foram ditas, não vai ter tempo para dizer se essa pessoa se interna, sobretudo pelo momento em que a gente está vivenciando. Então, isso é gerador de muita angústia. Então, quando você pergunta a alguém, quando ela perde um Uhum. ente querido, qual é o lamento dela? Eu devia ter amado mais, igual a música, vira um epitáfio. Por quê? Porque a Uhum. gente tem a sensação de que a gente queria mais tempo. Por quê? Porque aí, finalmente, a gente vai falar de uma coisa que a gente evitou a vida toda. Todo mundo corre do tema de morte, de luto. Ah, eu não quero falar sobre isso, isso não é bom. Mas isso é vida. Porque a vida é um ciclo. A gente escuta isso desde que a gente nasce. Só que lidar com esse ciclo é extremamente difícil, porque é a finitude da vida, né? E aí a finitude da vida nem sempre é da forma que a gente gostaria, mas é da forma que a vida é, né? Então, para alguns Isso. anos, para alguns 100 anos, 90 anos, para uns 5 anos, para outros meses. Então, a gente não entende muito por que é assim, mas a gente sabe que ela é assim.
É verdade, é verdade. E aí a gente começa a entrar numa questão de como, quais são essas dificuldades de lidar com o luto, né? Que você coloca a maneira como cada um aprendeu a lidar com essas finitudes, com a morte, e aí chega num determinado momento de ter que vivenciar ou falar sobre algo que a gente não teve tempo ou não foi familiarizado a lidar com esse tema, com esse assunto, e aí torna-se tudo novo, uma expectativa grande elevada, né? É elevada, né? E a gente não sabe lidar bem com isso. Então, o tema, né, de luto, de morte ou de ausência de pessoas queridas, elas são bem pertinentes porque nem sempre a gente se preparou o suficiente para isso. A gente está num momento, a gente vivenciou, né, um momento de viver as satisfações, né? Mas não se preparou para o futuro, para lidar com uma situação que fazia parte da vida, né? E aí, quando chega nesse momento, é a gente saber lidar com aquilo que a gente viveu, né? A forma como a gente viveu, né, Julia? É isso que tu está dizendo? Porque é como eu disse, quando a gente está diante do processo da morte, só nos resta olhar para trás. Não tenho que olhar para frente, porque é o fim. Então, se é o fim, eu preciso olhar para trás. E aí é onde entra o processo de recuperação das pessoas, Alessandro. O que vai contribuir para que a gente consiga lidar melhor com o luto é o memorial que a gente construiu com aquela pessoa, né? Porque, assim, sempre que a gente sofre porque perdeu alguém, o que a gente mais ouve? Porque eu ainda gostaria de ter vivido mais, eu gostaria de ter viajado, né? Eu gostaria de, enfim, de ter dito mais coisas. Só que aí, como eu não tenho mais tempo, e aí eu entro no sofrimento pelo não vivido, o que vai me fazer recuperar é o que foi vivido, né? Então, o memorial daquilo que eu pude vivenciar ao lado daquela pessoa, né, é o que vai me fazer transcender a barreira da dor. Porque o luto, ele não pode só caber em dor. Porque se a gente está falando de luto, é porque a gente teve uma vida com aquela pessoa, né? Porque, por exemplo, a gente viu agora o que aconteceu, acho que no Líbano, né? Então, nós vimos ali aquele processo da bomba que explodiu. Então, por empatia, todos nós lamentamos, mas não estamos enlutados por aquelas pessoas. Por quê? Porque nós não temos vínculos com elas. Nós nos enlutamos pelo amor que construímos com alguém que é próximo da gente. Então, o que é que acontece? Se eu começo a compreender que o que eu vivi com aquela pessoa teve uma construção, é o que vai me fazer ultrapassar e transcender a barreira da dor. E transcender para uma saudade, que aí é onde não pode caber só em dor. Precisa caber também em uma história, em uma saudade, naquilo que eu pude viver ao lado daquela pessoa. Porque senão eu não vou me recuperar. Né? Por quê? Porque o luto, ele não tem um prazo para passar. Não se cura o luto. Não se cura. Se sente, se acolhe e se ressignifica. Mas a gente não cura o luto, porque ele é um estágio, né? Ele é um estado que a gente vai entrando. Da mesma forma que ele não tem um prazo. Para algumas pessoas dura meses e para outras anos e para outra vida inteira. Né? Tem pessoas que vão passar a vida inteira vivenciando daquela forma e a gente vai dizer assim, não se recuperou. Nem é que ela não tenha necessariamente se recuperado. Foi a forma que ela encontrou para continuar vivendo a dor dela e não se desconectar,
né? E Uhum. conseguir ir seguindo. Foi mantendo. Então, às vezes, tem gente que mantém um quarto intocável, tem gente que não quer dar as coisas, né? E aí a gente entende, chega um momento que a gente compreende que aquilo ali é o que restou para aquela pessoa. E talvez se eu tirar, ela não consiga seguir adiante. Então, é muito importante que a gente compreenda que o luto, ele não tem prazo para todo mundo, cada um vai estipulando, porque depende muito da estratégia de enfrentamento que cada um vai tendo, né, diante das Uhum. dores da vida. Isso tem a ver com traços de personalidade, a gente sabe disso, né? Agora, o que que a gente sabe? É que o luto, ele nos convida a ter um significado mais qualificado sobre o que é vida. Isso sim, É verdade. né? E que muitas É. vezes a gente não acaba não percebendo e a gente não trabalha essa qualidade de tempo com aquela pessoa da forma que a gente gostaria. E por isso a gente quer mais tempo. Isso. A maneira como a gente lida com isso, né? A maneira como a gente se prepara para lidar com isso ao longo do tempo, tem a ver também, sabe, Júlia, eu penso, com a maneira como as pessoas lidam com as mudanças. Porque quando uma situação dessa acontece, vem a dor, é difícil, mas é também a maneira como se lida com as mudanças da vida, né? De fato, a gente tem uma consciência da finitude, mas a gente lembrar e considerar que a vida é impermanente. Ela não acontece de um jeito para sempre. Ela vai acontecer mudanças ao longo da vida, momentos de altos e baixos, né? E isso faz do todo uma situação de experiência de vida, né? E a compreensão, né? A maior prova da impermanência é que a folha cai da árvore. Sim. A folha cai, né? Já não é a mesma árvore, né? Outra prova disso tem dia, tem hora que é dia, tem hora que é noite. E quando a gente vê esses exemplos assim, a gente parece que é óbvio, né? Mas quando a gente está mergulhado numa situação de luto, a gente não percebe essas situações e não quer enxergar que a vida é impermanente e as mudanças podem acontecer. Por que é tão difícil? Eu penso na dificuldade que cada um tem de aceitar a realidade e fica com raiva do tempo. Que na verdade nem é uma raiva do tempo, é uma Ah, raiva de si, de como não pôde aproveitar o tempo. Porque na verdade, pois Alessandra, é. o que tem acontecido quando você faz essa fala sobre a transitoriedade da vida, a impermanência das coisas e as mudanças, na verdade, o que é que tem? A gente sempre soube, a gente diz muito, nada é para sempre. Nada é para sempre. Mas quando a gente precisa vivenciar isso, nós não queremos aceitar. Nós não queremos aceitar. Vivemos a vida inteira tentando prolongar a vida. Então, uma coisa é cuidar da nossa saúde, isso a gente precisa. Mas existem pessoas que, se elas pudessem, elas compravam vidas, igual a gente faz no jogo de videogame. Você vai comprando vidas, né? Você Uhum. vai comprando. Só que aí o tempo passa. E tem um filme que nos ensina muito, eu gosto muito de filme, né? Que Sim. Já me veio à mente um, hein? A Será que é o Procura de mesmo? A Ah, Procura de vai. um Milagre. Eu não sei se você já viu. A A Procura de um procura de Milagre. um milagre. Aham. Ele tem uma espécie de poder que ele não envelhece nunca, né? E aí ele tem Tá. uma oportunidade lá de transmitir esse poder para o carcereiro dele, porque ele é condenado à pena de morte.
E o carcereiro Sim. dele herda esse poder. Lembro. E aí, o É que com é que Tom acontece? Hanks, né? Exato. E aí Tom Hanks, ele até envelhece, mas ele não morre. E aí ele tem um diálogo lá dizendo o seguinte: é muito difícil ter o poder de ser imortal e ter que se despedir de todas as outras pessoas quando você entende que você não tem mais o que fazer aqui. Ou seja, Hum, todas as pessoas que ele amava já tinham partido. E ele não podia fazer isso, porque ele tinha recebido esse poder que a gente tanto quer de imortalidade. Só que isso não é possível para todo mundo. Aliás, para ninguém, mas se a gente pudesse, é. né? Porque a gente vive em busca disso. Então, a era Covid só escancarou uma coisa que a gente sempre soube: nada é para sempre. E o que a filosofia muito nos ensina é que a única coisa permanente na nossa vida é a mudança. Porém, para lidar com ela, por que que nos é dolorido? Porque ela nos muda de lugar. Mas ela nos muda de lugar para que a gente amadureça. Mas para amadurecer é dolorido, né? Uhum. Então, É, como é verdade. dolorido, a gente vive o quê? Numa sociedade em que as pessoas não querem sentir dor. Então, as pessoas tomam remédio para Sim. acordar e tomam remédio para dormir. Nós sabemos disso. Isso é por quê? Para não ter que lidar com a dor. Então, você imagine o tamanho da dor. E eu ouvi de uma paciente, Alessandra, um dia na terapia, Sim. que ela disse assim: Júlia, a sensação que eu tenho nesse momento de Covid é que eu estou sentada num velório permanente, constante, e não importa o que eu faça, eu não consigo me levantar, né? E aí isso mostra como aquilo que a gente já sabia que a gente precisava falar e não Uhum. falou, por isso que é tão difícil para a gente lidar, que é Uhum. achar que falar sobre morte, sobre finitude, é trazer mal olhado para a vida, quando na verdade é entender que a vida é para todos, assim como a finitude também é para todos. Da mesma forma que o luto, ele é uma espiral. Então nós vamos visitar o abismo da dor várias vezes, por isso que ele não tem cura, porque assim, ele não é linear. Assim como a vida não é linear, o luto também não é linear. Então, Sim. nós vamos ter dias Uhum. bons e dias ruins. Dias bons e dias ruins. Às vezes a gente melhora, mas aí chega um Natal, e aí a gente vai visitar o abismo novamente. E aí, Renova. sucessivamente. Né? Até que a gente encontre pontos de acolhimento daquela falta. E aí a gente vai, sim, entrando num processo de elaboração, porque a gente fundamentou ele no vivido e não no não vivido, e aí também ganhou um novo significado, vida e tempo, Uhum. né? E aí a gente consegue Sim. enfrentar melhor. É, tu falou de um filme, eu me lembrei de outro. Vou falar para ti. Beleza Oculta. Aí tá aqui na minha lista das dicas. Excelente, né? Excelente, né? Porque ele é um Vale muito a filme. pena, gente, assistir este filme. É, Se passa exatamente por uma pessoa que vive um luto, não é, Júlia? E é provocado por um diálogo de três pessoas que assumem um papel e uma carta que responde à carta dele como a morte, o tempo e o amor. bom, E aí aparece individualmente essas três pessoas para dialogar com ele como se respondesse à carta que ele escreveu. E aí são diálogos fantásticos, bastante reflexivos, para que a gente possa repensar sobre esse luto, sobre o ressignificado aí, né, da vida, né, como a gente está porque falando, né, Júlia? até vai entrar aqui no comentário de Stephanie, que ela disse que a gente pode comentar um pouco sobre encontrar um ponto de acolhimento na falta.
O ponto de acolhimento na falta vai vir nesses 3 pilares que a Alessandro acabou de falar, que o filme traz para a gente, né? Sobretudo sobre o tempo e o amor, né? Porque o luto é o preço do amor. Então, a morte, ela é o ciclo da vida, mas o resto é o preço do amor. E tem uma outra coisa, que é um ponto que a gente não pode deixar de falar nessa live, Stefano, que é encontrar um novo sentido para a vida. Então, Sim. a reparentalização do luto, ela vai vir a partir dos nossos vínculos seguros, da nossa rede de apoio que nós vamos tendo, e vamos, ao longo da vida a gente desenvolve vínculos que para a gente são seguros, que são reconfortantes, e encontrar um novo sentido da vida, um novo propósito, né? Para que a gente possa continuar. Existem pessoas que encontram propósitos em criar ONGs, né? Em escrever livros, em fazer poesias, em dar suporte a outras famílias enlutadas, né? Então você encontra outras pessoas que têm um processo de luto, porque eu digo muito que a morte, quando acontece na vida da gente, não é porque algo foi tramado contra a gente, não é pessoal. Se a gente sair na nossa rua, visitando a casa dos nossos vizinhos, se eles não perderam, eles perderão, porque nós estamos falando de vida, não é de morte, é de vida. A morte é uma consequência do viver, só morre quem viveu, né? Agora, a gente morre na memória de alguém quando a última pessoa que estiver aqui na Terra, que nos conheceu, desaparecer. Aí a gente vai morrer, porque ninguém vai mais lembrar da gente. Mas até lá nós vamos vivendo. Então, o ponto de acolhimento vai estar na rede de apoio, né? No acolhimento que a gente fizer a própria dor, entender as nossas emoções, porque quem vivencia luto, vivencia culpa, raiva, medo e tristeza. Né? São emoções permanentes ali. Bem comuns nessa fase, é verdade. Bem comuns nessa fase. E aí a gente vai precisar acolher isso, entender de onde isso vem, para poder a gente validar o luto, sem uma cobrança de que eu já deveria estar bem. Além do mais, também tem um filme que eu gosto muito, que fala sobre o sentido da vida, que é Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Né? E aí ele vai ter uma bússola quebrada no bolso dele. E aí ele vai se baseando naquela bússola e ele é questionado por que que aquela bússola quebrada vai levar ele para algum lugar. E ele diz o seguinte: essa bússola vai me levar para onde o meu coração me guiar. Ou seja, é um processo de sentido da vida. Então, assim, reestruturar o sentido da vida, não existe a direção certa. Existe a direção que você vai se descobrindo e que você vai guiando. Por isso que é muito comum a gente dizer sempre, não se compare, porque aquilo que serve para o outro, talvez não sirva para ti. Entende para ti como tu encara tuas emoções, como tu lida com momentos difíceis, né? E aí tu vai descobrindo como tu vai se ressignificar a partir do processo daquela dor que é experimentada. E aí eu também, quando eu falo de luto, não falo só como psicóloga. Eu já vivenciei um luto enorme na minha vida quando eu perdi o meu pai, né? E aí eu posso dizer a vocês que meu pai foi dormir e não acordou. Ele infartou dormindo, né? E aí eu me lembro que minha mãe disse só a mim, venha para casa que eu estou precisando de você. Aquilo foi uma dor muito grande, reencontrar meu pai depois de meses ali no caixão. E eu me lembro que o que realmente me salvou da maior dor foi o memorial que eu tinha construído com ele. As histórias que eu tive ao lado dele e que eu conto até hoje à minha filha, porque ela sabe que tem um avô que mora no céu e que tinha histórias assim, 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 né? Então eu conto para ela, mas eu tive que passar pelo meu processo de luto, eu tive que buscar o meu amparo na minha rede de pessoas próximas, eu tive que reinventar, porque eu precisei entender que eu estava sofrendo porque eu o amava muito. Né? E por amar muito ele, era que eu estava naquela situação. Então, ou seja, se eu tivesse que passar por aquilo,
eu passaria de novo. Por quê? Porque o vínculo valia a pena, né? Sim. Então, a gente passa por determinadas coisas novamente, por quê? Porque vale a pena. Por isso que ele é o preço do amor, né? Mas é importante que a gente encontre propósito e significado. Ele é o que vai nos reestruturar para que a gente possa seguir adiante e aí a gente até escreva o nosso epitáfio, que não tem problema. Mas a gente precisa entender que o tempo foi o que a gente pôde e não o que a gente gostaria de ter. Agora, nesse momento, se a gente ainda não perdeu ninguém, e eu espero que a gente permaneça sem perder, que a gente agora consiga olhar a vida com um pouco mais de significado. É verdade, Júlia. Você contando, né, a sua história com seu pai, né, é bem ilustrativo, né, e eu passo para ti, assim, lamento os meus sentimentos, né, e destaco, né, essa questão do quanto que algumas pessoas passam por uma transição que você coloca, e é verdade, não tem um prazo, não tem um tempo, né, é individual, porque quem está passando na pele é que sente, né, essa dor, né, não tem um tempo para, né, sanar ou diminuir esse impacto, esse sofrimento, mas que tem algumas pessoas que ficam na interpretação de querer aquela pessoa de volta. Sim. E tem pessoas que deixa ir, né? Nessa transição até de interpretação, penso que o que faz a gente se aproximar de uma forma que a gente aceite mais, né, ou saiba lidar melhor, é o quanto que cada um tenha o propósito de vida, sim, que sinta e ressignifica o contato com a figura de apego, porque a gente vai colocar numa dimensão de saudade, né? E o tempo que a gente deixou de fazer, ou aquilo que a gente deixou de fazer ou dizer para aquela pessoa, a gente pode, né, num processo terapêutico, né, pelo menos em alguns casos eu faço com alguns pacientes isso, que é mentalmente dizer para aquele parente, né, que mesmo que não esteja em vida, mas que cognitivamente e emocionalmente ele possa expressar aquilo que ele gostaria de dizer para aquele familiar. E quando isso acontece, acaba diminuindo uma dor, porque registrou na mente, sabe? Sim. E isso ajuda muito. Então, na ressignificação, faz parte de todo um processo das fases do luto, né? Segundo o estudo, né, da Kubler-Ross, né, existem fases. Eu queria destacar essas fases aqui para vocês, né? É a fase da negação. Não está acontecendo, eu não acredito, né? Tem a fase da raiva, e às vezes aparece uma fala do tipo, eu tô com raiva de Deus. Sim. Né? Aí vem a barganha, né? Não, tudo bem, mas eu tenho isso, eu tenho isso. Aí começa a enxergar algumas situações, né, do presente de forma compensatória, né? Vem a depressão, que é a fase de entendimento da perda, de lidar com a perda, da tristeza, do choro,
sofrimento, da expressão desse sofrimento, e aí, nesse momento, o acolhimento da família, da rede de apoio, dos recursos terapêuticos que ela possa ter, ou possa ter aprendido em algum processo terapêutico, né? E a última fase é a fase da aceitação, que é o entendimento da realidade, né? De construção ou de reconstrução de um propósito de vida, de um realinhamento, né? Para que possa seguir em frente, mas sempre conectada com a própria espiritualidade. Sim. Porque necessariamente tem a ver com a religiosidade, que é uma coisa. A espiritualidade, eu falo no sentido de conexão com as virtudes, com a fé, a coragem, né? A paciência, né? A caridade, compaixão, a caridade, né? Então, isso é você vivenciar e você estar, né, ativo num modo de espiritualidade. Você está conectado com a sua própria espiritualidade. E isso ajuda a você vivenciar esse sofrimento de uma forma mais amena, né? Mas que o sofrimento ele não venha com tanto impacto. Porque a gente pode sentir a dor. Já diz uma frase de Monja Coen, que diz o seguinte: dor é inevitável, mas o cultivo do sofrimento é opcional. E aí eu penso que, compreendendo essas fases do luto e se conectando além do propósito de vida, como você falou muito bem, e a espiritualidade, penso que são caminhos de como lidar, né, com o luto. Sim. Faz sentido, Júlia? Faz todo sentido. Até porque a gente sabe que as pessoas que têm uma prática da espiritualidade, né, envolvendo todos esses conceitos que você trouxe, são pessoas que conseguem ter estruturas de enfrentamento melhor de lidar, né? E aí até tem um comentário que a Vrairan colocou aqui, que é uma psicóloga, que é daqui de Campinas, mas mora lá em Natal, que é uma grande amiga, né? Ela falou que a logoterapia ela é uma abordagem excelente para ajudar nesse processo de luta e sentido da vida, sim. Porque ela nos convida a descobrir o nosso propósito. E o que é o propósito? Se não, qual é o motivo que nos faz levantar toda manhã? Isso é um propósito de vida. Por que é que a gente levanta todos os dias pela manhã? Então, o propósito de vida não precisa ser algo grandioso, né? Pode ser, eu levanto para cuidar do meu jardim. Isso é um propósito para aquela pessoa, na vida daquela pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha essa concepção desses conceitos que você acabou de colocar. E eu digo também uma coisa, que a compaixão, ela é capaz de nos salvar, né? Por quê? Porque a gente começa a ser mais compassivo conosco, entender melhor o nosso momento e consegue atravessar isso de uma maneira muito mais significativa. Por exemplo, como o filme que você colocou de Beleza Oculta, que quando ele começa a dialogar, né? Porque ele não quer aceitar, mas quando ele começa a dialogar, ele começa a compreender, e aí ele entra nesse processo das fases do luto, né? E quando ele entra no processo de aceitação, porque há novos sentidos encontraram o caminho ali, né? Ou seja, a dor não passou, né? Ele perdeu alguém, mas ele encontrou um caminho para lidar com aquilo quando ele começou a dialogar com o que doía nele, que era o tempo, né? O amor e a própria morte. Então, isso é muito importante que a gente aprenda. Existe uma literatura muito boa que pode nos ajudar bastante, né? Que aí tem A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver,
de Ana Cláudia Quintana. Maravilhoso. Ela é magnífica, né? E acho que super vale a pena, porque não é um filme que fala de morte, ou um livro que fala de morte, é um livro que fala de vida. Inclusive, ela Total. pegou esse tema porque ela é louca por Piratas do Caribe, e esse tema veio de uma frase, né, do comandante, né? Uhum. Então, tem um outro livro que é quando alguém muito importante da família morre para trabalhar com crianças e adolescentes, que é muito bom. A Arte de Falar de Morte para Crianças também é um livro muito bom. E o Reinvente Sua Vida, porque eu acho que é um livro bem recente que nos convida a esse ressignificar dentro do processo dessas emoções que a gente vai transitando no processo do luto. Também tem uns filmes que eu acho que é interessante, que chama A Noiva Cadáver. Eu não sei se você conhece, Alessandro, mas é uma Sim. animação maravilhosa, que dá para a gente trabalhar sobre finitude, infanto-juvenil e adulto. É muito bom. Beleza Oculta, você já falou, né? E aí eu separei dois que nos faz refletir de que por que que a vida precisa ter um fim, né? Eu não sei, eu falei da Procura de um Milagre, né? Mas tem um filme chamado A Ilha. Eu não sei se você já viu. Mas são Não, esse pessoas não. que elas criam protótipos nessa ilha delas mesmas para quando elas adoecerem, morrerem, esse protótipo vir como se fossem clones e viessem. Só que aí, quando eles descobrem, se dão conta de que aquilo não faz sentido e que, na verdade, a vida ela precisa ter seus ciclos, as pessoas precisam envelhecer, né? É Uhum. muito importante. E aí o filme nos chama a uma reflexão de que, mesmo que a gente retarde o tempo, etapas precisam ser vividas. Porque, afinal de contas, como a gente desenvolve a sabedoria se não souber lidar com o tempo? E tem uma outra dica aqui que Stefano botou, que é o próprio Rei Leão. O Rei Leão é realmente um filme que também nos ensina muito sobre vida, né? E sobre morte, e sobre ressignificar, e sobre sentido, sobre legado da vida que a gente precisa ter. Então, são coisas muito importantes. Tem uma frase, Alessandra, que eu separei aqui, que eu vou dar uma Eu coladinha para eu adorei, esquecer, mas eu preciso. adorei as dicas, adorei as dicas. Eu queria só saber se o pessoal que está acompanhando a live tá compreendendo, tá curtindo. Faça um joinha para a gente e dê um sinal aí para a gente. Eu sei que corações estão subindo, viu, Alessandro? Do jeito que você tem muitos Faça um corações joinha subindo. aí se está fazendo sentido para vocês. É. E uma coisa que é Diz importante que a aí, gente, Júlia. né, que hoje à noite a gente possa dormir refletindo da seguinte forma. Quando precisamos nos despedir de alguém, não estamos nos despedindo do que ela representa e significa para nós. Aceitar não significa esquecer, e sim ter a pessoa dentro de nós. Mesmo sendo num processo demorado e dolorido, o luto encontra um lugar para ser ressignificado. E que a gente não esqueça, né, que nós não precisamos passar por esse momento sozinho. Que tudo que estamos vivendo, volto a dizer, não precisa caber só em dor. Precisa caber em aprendizado. Aprendizado sobre qualidade de tempo, aprendizado sobre o melhor significado para a vida. Mas também que a gente não esqueça, nada é para sempre. Nem a vida é para sempre. Não aqui, não nesse lugar. É verdade. E Né? que a gente possa construir isso, né, gradativamente, aproveitando cada experiência da nossa vida, cada momento presente, que a gente possa olhar para os nossos familiares, para as pessoas que estão com a nossa convivência e a gente poder levar alguma mensagem, trazer o que é que elas representam para você, fale para elas
o que é que elas Sim. representam para você. Expresse o que você sente por elas. Se verbalmente ainda não é possível, que faça uma carta, um comentário, um exercício de gratidão. Que tal? Você escreve essa carta de gratidão e vai e entrega para essa pessoa. O que é que tu acha? Acho que vale a pena, hein? O que é que tu acha dessa dica, Júlia? Super vale a pena, porque quando a gente faz esse exercício, a gente mostra para essa pessoa o que que ela representa para a gente, o que que ela nos ensinou e o que é que talvez elas ainda nos siga nos ensinando, né? E uma outra coisa também, que eu não quero me despedir de vocês sem deixar claro. Muitas pessoas têm uma dificuldade também de quando estão se recuperando do luto, às vezes tem uma sensação, Alessandro, que estão esquecendo, deixando de amar, e não é. Nós não deixamos de amar aquela pessoa, mas por que que a gente começou a ficar bem? Porque a gente começou a encontrar um novo sentido e um novo propósito. Mas não é porque aquela pessoa deixou de existir dentro de nós, é porque a gente entendeu que o nosso memorial está guardado, está preservado. E que aquela pessoa vai aparecer na vida da gente de várias formas, seja numa música, num perfume, numa comida, numa data comemorativa, numa fotografia, na própria lembrança da nossa e quem sabe até nas nossas preces. O nome do filme Isso. que eu comecei a falar e não ouviu, olha, eu falei sobre A Noiva Cadáver, Jane. Falei sobre Beleza Oculta, eu e Alessandro. A Procura de um Milagre, A Ilha, Piratas do Caribe e Stefano deixou aqui O Rei Leão. São filmes que falam sobre vida, morte, finitude e amor. E de livros, a gente comentou sobre A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que vale Isso. muito a pena ler. Exato. Quando alguém muito importante da família morre, porque dá para trabalhar com criança, é muito lindo esse livro, A Arte de Falar de Isso. Morte para Crianças e Reinvente Sua Vida, que é um livro muito bom e que nos ajuda, né, a encontrar um lugar de acolhida na dor. E teve um comentário também sobre a leitura da logoterapia, que tem a ver com a psicologia do sentido, de Viktor Frankl, né? Que fala sobre o sentido da vida. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ver esse sentido da vida numa outra perspectiva de mudanças de pensamento. A gente vai ver na terapia de aceitação e compromisso muito isso, né? Porque Isso, retrata sobre valores, retrata sobre aceitação, né? Porque envolve um compromisso consigo mesmo para poder fazer as pequenas mudanças que seja possível fazer. Como Júlia citou em alguns exemplos. Vamos olhar a grama, vamos fazer pequenas coisas, né? Que são respostas de enfrentamento, que não precisa ficar na dor e no sofrimento, mas sim escolher momentos de enfrentamento, fazendo pequenas ações que possam contribuir no dia a dia e que vai fazer você se aproximar do propósito de vida, do sentido da sua vida. E para isso é necessário que a gente olhe também dos nossos valores. Não é? Ah, exatamente. Né? O japonês, ele fala do Ikigai. E o Ikigai é um propósito de vida. Ou seja, por que que você levanta todos os dias? Quando a gente encontra um propósito de vida, aí a gente reencontra o nosso significado. E isso pode ser a mínima coisa. Porque a gente às vezes pensa que o propósito de vida tem que ser uma coisa grandiosa. E na verdade não precisa ser nada não, grande. Uma coisa simples é o que faz a gente enxergar a vida, né, de uma maneira mais grata, mais compassiva, mais acolhedora, com mais paciência. Por quê? Porque a gente encontrou
de uma maneira mais estratégica, um novo significado para a nossa vida, né? Então, Isso. também é importante. A Ângela está sugerindo, oi Ângela, está sugerindo aqui o outro livro de Ana Cláudia, Histórias Lindas de Morrer. Lindo também, onde ela Não conta as li, não histórias. li ainda. Maravilhoso. Ela conta as histórias dos pacientes dela, como ela aprende. Porque ela diz que se a gente quiser tocar alguém na sua essência, converse com ela no fim da vida. Ela vai trazer o melhor dela e ela vai enxergar o melhor da gente. Temos muito que aprender. Legal, Com quem está no legal. fim Júlia, estamos chegando no final. Quero te agradecer imensamente, né, o nosso encontro, o nosso papo. Trouxe o tema, né, o nosso papo, eu acredito que foi bastante leve, apesar de complexo e denso, né? Quero agradecer a todos os participantes, né? Vamos fazer uma pose e aí as pessoas possam marcar e tirar uma foto e marcar a gente depois. Sugiro que sigam aí a Tríade Cognitiva, Supere Psicologia, estamos à disposição, tá bom? A Supere tem lives dias de segundas e sextas, segundas às 20h55 e sextas às 16h55. E sexta-feira vou estar com uma conhecida sua, Júlia. Elina Sui. Ai, meu Deus, não posso perder. Gente, ela foi minha professora, muito querida. Lina Sui, gente, sexta-feira vamos falar sobre compaixão em tempos de pandemia. Olha, ela me fez chorar na última live que ela falou sobre compaixão. Nossa! Gente, muito obrigado. Um forte abraço, um beijo no coração. Obrigado, Júlia. Tchau, tchau.